que está acontecendo agora, nesse momento. E ela não é uma guerra entre dois países, talvez tenha mesmo. Ela não é uma guerra econômica, ela não é uma guerra política. Existe uma guerra invisível que está acontecendo nesse momento. Mas, apesar de ser invisível, é real. Você não está vendo o ar que você respira, não é? Você não está vendo, mas ele é real. Não é o fato de você não ver que ele não deixa de ser real. Existe uma guerra invisível, mas real. E ela está acontecendo, você sabe aonde? Dentro do seu coração. Ela está acontecendo dentro da sua alma. A partir do momento, não que você coloque os pés aqui nesse templo. Essa batalha ela se torna muito mais forte, mais renhida, mas todos os dias, e você vai perceber, essa batalha ela ocorre. Todos nós sabemos aqui, quem é crente, eu estou falando para crentes e aqui nessa transmissão também, todos nós aqui sabemos o que é desejar agradar a Deus e, ao mesmo tempo, sentir atração pelo pecado. Todos nós sabemos aqui. A gente tem um desejo de agradar a Deus, a gente sabe que precisa agradar a Deus, mas existe também um desejo de fazer alguma coisa para a nossa carne. Vocês sabiam, antes de começar a introdução, no céu nós vamos estar adorando a Deus? Amém? Amém. No céu a música é divina, né? Dizem que até Lúcifer era um músico, né? Então a música é divina. A música ela não é uma criação humana. Então a música é divina. E no céu haverá música. A Bíblia diz que os anjos cantam, né? E os 24 anciãos adoram. Então há música no céu. E nós vamos estar adorando a Deus. Agora eu pergunto, se aqui na terra você não adora a Deus, você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno, né? Pois você sabia que no céu você vai cantar? Se você aqui na terra não canta, não adora a Deus, você vai adorar a Deus lá no céu. Aí esse céu que você quer ir é outro céu. Então adore, meu irmão. Você está na casa de Deus, quando você estiver cantando, adore, abra a sua boca. A letra está bem aqui. Não é? A letra está bem aqui, então abra a sua boca. Porque então você não quer ir para o céu. Porque no céu nós vamos adorar, nós vamos cantar, nós vamos orar. O céu vai ser muito chato para você lá, você que não gosta de cantar, não gosta de adorar, não gosta de... Vai ser muito chato. Então você vai procurar outro lugar mais quente, mais, sabe, fervente. Voltando ao assunto, a gente sabe o que é sair de um culto fortalecido, não é? A gente sabe o que é sair do culto assim, cheio de Deus, e pouco tempo depois, talvez até no trânsito, a gente ser confrontado por pensamentos, por desejos que são contrários à vontade de Deus. Às vezes a gente está até no culto, mas o nosso coração está desejando até uma coisa errada. Ou está até pensando, terminar o culto aqui, eu vou para lugar tal. Gálatas 5 descreve essa realidade, essa luta, essas inclinações opostas. E eu preguei sobre esse texto nesse ano, mas como a Bíblia é tão rica, hoje nós vamos abordar em outra ótica. Gálatas 5,16, você sentado mesmo, você vai ler junto comigo, alternadamente, onde diz, 5,16, por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei.
idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia comigo, ciúmes, ira. É comigo, irmãos. Aí é o 20, ó. Tá bom? Obrigado. Vocês agora é comigo. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amém. Louvado seja o Senhor. Aqui, Gálatas descreve duas inclinações opostas, isto é, a carne e o espírito. E muitos crentes vivem derrotados porque ignoram esta batalha, desprezam essa batalha. Outros vivem acomodados porque a subestimam, acham que não é nada. A pergunta desta noite, a pergunta central é: quem está governando a sua vida? A carne ou o espírito? Quem governa a sua vida, a carne ou o espírito? E esse sermão, baseado nessa semana, eu tive um sonho, eu tive uma noite boa, e eu sonhei. E eu sonhei que eu estava numa igreja cheia assim, de jovens maduros, de 25 a 30 anos. Só que estava meio bagunçado o culto, aí eu pedia ao jovem o microfone, e ele não dava, né? E aí eu pedia, aí ele ia pregar. Eu disse: não, me dê, que quem vai pregar sou eu. E aí ele me dava assim, meio chateado. Enfim, eu começava a pregar, e muita gente dispersa ali, muita gente conversando, e eu pegava uma folha de papel, e o sermão era escrito, e a primeira anotação é a segunda anotação do sermão de hoje. E o sermão falava que não havia acordo entre a carne e o espírito. Era a luta entre a carne e o espírito. E eu comecei a pensar sobre isso e entendo que Deus nos quer trazer essa palavra nessa noite. E a primeira verdade que eu encontro no texto é que nós não podemos ignorar a realidade dessa batalha. Você não pode ignorar que ela existe. No versículo 17, o texto diz: pois a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Pois a carne deseja o quê? O que é contrário ao espírito. E o espírito, o que é contrário à carne. Então, o primeiro perigo não é perder a batalha. O primeiro e grande perigo é você ignorar que ela existe. É você achar que não existe esta batalha. É você não levar a sério. Meus queridos, todos nós enfrentamos esta batalha. O sermão desta noite tem como essa temática que está na tela aí. Qual é a temática dessa noite? Mais uma vez, nós vemos aqui alguém, não é, de uma postura e a sua sombra com outra postura. Existe uma batalha dentro de nós e a gente não pode ignorar, queridos. Não podemos ignorar que existe uma batalha dentro de nós, porque se nós ignorarmos, né, nós vamos, enfim, já entrar perdidos. O verbo diz assim: a carne deseja o que é contrário ao espírito. Esse verbo aqui, ele traz a conotação de luta, de combate contínuo. É uma luta, é um combate contínuo, não é algo ocasional.
não é algo do dia de domingo, não é algo do dia da segunda-feira, não é algo da noite somente, não é algo que você vai enfrentar amanhã, em certo horário, e depois acabou. Não, essa batalha, queridos, ela é diária. Essa batalha é contínua. Não importa se você tem 10 anos de igreja, 40 anos de crente ou 40 dias de crente. Essa batalha é diária. Enquanto você estiver, eu e você estivermos aqui neste mundo, a carne ela vai tentar recuperar, ela vai tentar ganhar espaço no seu coração que pertence ao Espírito Santo. Então, nesse momento agora, existe uma batalha ocorrendo. E essa batalha é uma batalha inevitável. Você não pode evitar, você não pode dizer, eu não quero participar dessa batalha. Não existe isso. Não existe opção de você participar ou não. Não existe você dizer, não, essa batalha é com a minha esposa, ela é que batalha, que ora todos os dias. Eu vou ficar, essa batalha é com a minha mãe. A minha mãe ora todos os dias, ela vai lutar por mim. Não, essa batalha é uma batalha para todos nós, uma batalha inevitável. Imagine comigo aqui um soldado que vai para o campo de batalha sem saber quem é o inimigo. Imagine um soldado numa guerra desconhecendo o inimigo. O que é que vai acontecer? Ele não vigia, ele não se prepara, ele não coloca armamento, ele vai ser derrotado fácil. E ele vai ser derrotado fácil, eu vou dizer, não é porque o inimigo é forte, não. É porque simplesmente ele ignorou a realidade da guerra. É porque ele ignorou a batalha, é porque ele acha que estava num parque de diversão. E assim acontece com muitos de nós. Quando nós não vigiamos, quando nós ignoramos que existe uma batalha na nossa carne, e aqui nos falta tempo para descrever as batalhas da carne de cada um aqui, mas o texto fala aqui de tantas obras da carne, tanta coisa horrível, né? Só de ler é algo assim que traz um mal-estar, mas tantas obras da carne, e essas obras elas estão aí, dentro de você, dentro de mim, existe uma batalha diária dentro de nós. Existem, enfim, duas inclinações dentro da nossa alma. Todos nós aqui, todos nós. Interessante que se você percebe a presença dessa luta, não é sinal de fracasso espiritual. Muitas vezes é evidência de que o Espírito está operando. Se você não sente nada, eu vou dizer porque você já está derrotado. Mas eu luto, pastor. Eu tenho uma luta tão grande dentro da minha carne, sabe? Eu tenho uma atração por pessoas do mesmo sexo, mas tem algo dizendo que isso é errado no meu coração. Querida, deixa eu te dizer isso, já é o Espírito Santo aí. Porque se você achasse que era normal, se você achasse que isso aí era tudo bem, era legal, eu ia dizer para você, você já perdeu. Você já fracassou. Quando você acha que o seu pecado e isso para você é normal, é evidência de que o Espírito Santo não está operando na sua vida. É evidência que você já se rendeu às obras da carne. Se você acha que a imoralidade sexual, que a libertinagem, que a feitiçaria, que o ódio, que a discórdia, que a fofoca, que o ciúme, seja o que for, que o mundanismo, é normal. Que se você não luta por isso, se você não resiste a isso, é porque você já perdeu a batalha. Mas se você tem lutado, se você percebe que existe uma luta grande, é evidência que o Espírito Santo está atuando aí. Você está entendendo? Quem vive segundo a carne não costuma lutar contra ela. Diga assim, quem vive segundo a carne não luta contra ela. Você está entendendo? Se a pessoa vive... as pessoas do mundo elas não estão preocupadas com isso, porque elas vivem segundo a carne. Se você deseja o que é proibido e você não tem consciência nenhuma de que isso é errado, é porque você anda segundo a sua carne.
Você não anda segundo o Espírito. O conflito existe, você sabe por quê? Porque o Espírito está produzindo uma nova direção na vida do crente, mas depois que eu voltei para a igreja, depois que eu me converti, aí começou uma batalha grande dentro de mim. É normal, faz parte, é evidência de que o Espírito Santo está dizendo para você, filha, a direção é essa. E a sua carne está dizendo, não, eu quero ir para cá, eu quero ir para cá. E o Espírito Santo está dizendo, a direção é essa, a direção é essa. Então está tudo bem. Você reconhece suas áreas de fraqueza espiritual? Você reconhece suas áreas onde você espiritualmente está fraco? Onde existem fragilidades espirituais? Você tem vigiado essas áreas ou você tem apenas reagido depois das quedas? Se você sabe qual é a sua área fraca, se é a área da sexualidade, se é a área de finanças, se é a área de relacionamento, se é a área, seja de que for, de pensamento, seja que for, eu pergunto, você tem vigiado? Se você sabe que aquilo dali é algo que é seu ponto fraco, você vigia ou você não está nem aí? Qual foi a última vez que você orou especificamente contra uma tentação? Ah, você se sentiu tentado com a coisa, você se sentiu tentado. Tem gente que nem se sente tentado. Tem gente que já é a tentação em si mesmo, né? No sentido de quê? Que não está mais nem aí. Já se rendeu ao pecado. Nem tentado é. Nem tentado é, porque já está rendido ao pecado. Mas eu pergunto a você, qual foi a última vez que você orou por uma tentação? Qual foi a última vez que você disse, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude nessa área aqui? Você luta contra o pecado? Você luta contra o pecado? Ou você está convivendo com o pecado? Ou você está aceitando o pecado? Então, a primeira lição é, não ignore a realidade. Existe uma batalha em curso, existe uma batalha dentro de você agora. Quando você está aqui na igreja, no culto, existe uma batalha espiritual. A Bíblia diz que há anjos ministradores, o Espírito Santo ele quer ministrar no teu coração, mas existe também espíritos enganadores. A sua carne, você sabe que a sua carne não quer receber a mensagem, a sua carne quer se desviar da palavra, a sua carne quer pensar em outras coisas, a sua carne quer pensar nas contas de amanhã, a sua carne quer pensar no jogo do seu time, a sua carne quer pensar em outras coisas. Existe uma batalha aí dentro de nós. A sua carne quer dormir, né? Enfim, a sua carne quer alguma coisa que faça com que você não receba essa palavra. Por isso que nós temos um momento de intercessão, e hoje foi tão maravilhoso, a irmã Socorro orando aqui. Esse momento de intercessão, que é para a gente, sabe, desarmar, é para que a gente possa se voltar a conectar com Deus. Você sabe por que a sua carne, ela está desejando você não ouvir a palavra, você não receber a palavra. Por que quando a gente quer pecar, a gente está repreendido, né? Quando a pessoa quer pecar, ela se afasta da igreja. Por quê? Porque na igreja ela vai ficar ouvindo a palavra, o Espírito vai ficar ministrando, e ela não quer. Segunda lição, e esse ponto foi que Deus me falou no sonho, e tinha escrito lá, da forma que eu vou ler para vocês, não há acordo entre a carne e o Espírito. E eu começava a pregar e eu dizia para aquelas pessoas, não existe acordo entre a carne e o Espírito. Diga assim, não há acordo entre a carne e o Espírito. São dois inimigos, Dário. Dois inimigos, Corinthians e Palmeiras. Não há acordo, não há acordo. Engraçado que o Anderson é palmeirense, né? E o pai é corintiano. Só Jesus mesmo para juntar, né? Não há acordo entre a carne e o Espírito, irmãos. Versículo 17,
Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Está dizendo, eles estão, o quê? Em conflito um com o outro. Eles são opostos entre si. A carne e o Espírito possuem desejos, vontades incompatíveis. Água e óleo não se juntam. Não existe neutralidade nesse reino espiritual. Não há acordo, não há concessão, não existe coexistência pacífica entre a carne e o espírito. Não há acordo, não há convivência. Não tem possibilidade nenhuma da carne e o espírito coabitar na mesma alma. Porque a carne deseja aquilo que Deus condena. E o Espírito, aquilo que Deus aprova. Portanto, o Espírito Santo que habita dentro de você, o que é que ele está querendo? Ele está querendo aquilo que Deus aprova. Mas a minha carne, ela deseja aquilo que Deus condena. Eles são inimigos. A carne, ela quer o trono do nosso coração. Diga assim, a carne quer o trono do meu coração. Desde o Éden, desde o jardim do Éden, esta é a essência do pecado humano, ser independente de Deus. Eu quero ser independente. A carne sempre diz, é a minha vontade que tem que prevalecer. A carne diz, são os meus desejos que têm que prevalecer. É a minha opinião que tem que prevalecer. É o meu caminho que tem que prevalecer. Essa é a carne. A carne deseja isso. A carne é o ego, é o eu. E o Espírito Santo de Deus, ele também quer o governo de Cristo no seu coração. O Espírito trabalha para formar Cristo em você, para formar o caráter de Cristo em você. O Espírito, ele confronta o pecado, ele vai incomodar quando você está pecando, ele vai produzir arrependimento em você, ele vai gerar santidade em você. O Espírito Santo vai moldar o seu caráter, sabe, para que o seu caráter seja quebrantado, transformado na imagem de Cristo, mas sua carne, ela luta contra isso. Não há acordo, querido. Então, quando você estiver pensando isso, saiba, não há acordo. Você sabe qual é a grande ilusão? A grande ilusão é a gente tentar manter um relacionamento com Deus e não abandonar os nossos desejos da carne. Isso é uma grande ilusão. É a grande ilusão de um cristão. Eu quero servir a Deus, mas eu não quero abandonar os pecados da carne. É como você querer os benefícios de um reino, mas você não se submeter ao rei. Eu quero os benefícios desse reino, mas eu não me curvo a esse rei. É impossível. Não há condições, não há acordo. A Bíblia não oferece uma terceira via, querido. Ela não oferece uma terceira opção, Paulo. Ou a carne ou o espírito. Ou o espírito governa, ocupa o trono do seu coração, ou a carne ocupa o trono do seu coração. Um trono, ele só possui uma cadeira do rei. Lá no trono do reino só existe uma cadeira, não existe duas cadeiras. Então apenas um rei vai ter que ocupar. No seu coraçãozinho, filha, olha para mim. No seu coração possui um trono. E esse trono, ele possui apenas um assento. 2 reis não podem governar simultaneamente o seu coração. A Bíblia diz, não podemos servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Ou Cristo governa, ou o seu ego, a sua carne governa. O coração dividido, ele nunca vai experimentar a plenitude espiritual. Ele vai poder experimentar alguns relances, algumas migalhas, alguns flashes,
de algo espiritual, mas ele nunca vai receber a plenitude espiritual. Ele nunca vai experimentar a plenitude de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo. Não há acordo entre a carne e o Espírito. Existe alguma área na sua vida que Cristo não governa? Pense comigo. Existe alguma área na sua vida que Cristo não governa? Quem está sentado no trono do seu coração? A gente diz, é Cristo. Aí a gente vai olhar de perto, é o ego, bem grandão. Pisa no ego. Pisa só um pouquinho no ego. Quando as pessoas olham para você, para mim e para você, elas enxergam em nós frutos do Espírito Santo? Ou elas enxergam obras da carne? Quando as pessoas olham para você, elas enxergam frutos do Espírito? Qual é a solução para isso? Terceiro e último lugar, a solução é a crucificação da carne. Diga assim, a solução é a crucificação da carne. A gente precisa entender que o Evangelho, ele tem verdades absolutas. Tem verdades inegociáveis. O Evangelho, ele não quer melhorar, ele não quer se adaptar. O Evangelho é uma mensagem absoluta, e aqueles que a aceitam, amém, aqueles que não a aceitam, tudo bem. E o Evangelho diz que os que são de Cristo Jesus, no versículo 24, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Em outra versão diz, com as suas paixões e os seus desejos. Aqui, a palavra de Deus, ela não diz para a gente melhorar a carne. Você tem que melhorar a carne, você tem que educar a sua carne. Você tem que negociar com a sua carne. O que a palavra de Deus diz, igreja, que é para a gente fazer com a carne? Eu não ouvi. É o quê? Eu não ouvi. Eu ouvi agora. Crucificar. Você sabe o que é crucificar a carne, irmão Chaga? Você sabe o que é uma crucificação? O que é a crucificação, igreja? Morte. O texto diz que a nossa carne tem que ser crucificada. Cruz é lugar de morte. A crucificação foi um meio de morte aprimorado pelos romanos, considerado um dos meios, ou talvez o meio mais cruel que os romanos descobriram para matar alguém. Então, quando se falava em crucificação nesta época, não era como hoje nós pensamos, nós às vezes nos remetemos a Cristo, a uma imagem de herói. Não, quando se falava em crucificação naquela época, se falava de morte, de uma morte violenta, de uma morte que era cabal, ela resolvia. Crucificar a carne é fazer com que essa nossa carne ela realmente seja mortificada. Crucificar a carne é rejeitar tudo aquilo que se opõe ao governo de Cristo em nossas vidas. E esta crucificação é diária. Lucas 9, 23, Jesus fala disso. Ele fala que nós temos que fazer diariamente que esta nossa carne ela seja crucificada. Lucas 9, 23. Você pode ler junto comigo, amada igreja? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo,
Tome diariamente a cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. O Evangelho é isso. O Evangelho é negar a nós mesmos, as nossas vontades e tomar no domingo a minha cruz, é isso? Tome na segunda-feira a sua cruz, é isso? O que é diariamente, Aldenora? Todos os dias. Amanhã, terça-feira, quarta, quinta, todos os dias. Feriado tem também. Domingo de manhã também. Sábado à noite também. Diariamente. É uma crucificação diária, querida. E siga-me. Cada dia. Hoje, Deus exige de nós renúncias. Amanhã serão novas renúncias. Novas escolhas. E assim. Porque, você sabe por quê, irmão? Porque a nossa carne, ela nunca se converte. Sabia disso? A nossa carne não se converte. A nossa carne não se converte. Aqui na terra, não. Ela precisa ser crucificada. Porque o Espírito não negocia com o pecado. Ele nos conduz à semelhança de Cristo. A pergunta não é... Então, qual é o pecado que eu preciso aqui administrar? Eu vou administrar esse pecado. Eu gosto desse negocinho aqui, eu gosto de fazer aquilo, eu gosto de ver isso aqui, eu vou administrar esse pecadinho aqui. Eu não gosto de fulana de tal, eu vou manter aqui esse jogo aqui de cena, né, com essa pessoa, eu vou administrar este pecado. Não é isso? Não. A pergunta é, qual é o pecado, querida, que você precisa colocar na cruz hoje? Qual é o pecado que você precisa colocar na cruz e colocar um prego e crucificar e matar esse pecado? E dizer, esse pecado, ele vai ser crucificado. Acabou. Porque aquilo que não é crucificado, acaba nos crucificando. Aquilo que nós não crucificamos, ele acaba por nos destruir. Você está entendendo? Se você não fizer com que esse pecado seja crucificado, esse pecado é que vai te crucificar, é que vai te matar, é que vai te destruir. Você conhece aquela historinha do homem que quis criar uma cobra venenosa como estimação? Ele pega uma cobrinha venenosa e cria aquela cobrinha, começa a tratar como um animalzinho de estimação. E um dia, num belo dia, o que a cobrinha fez? Atacou aquele homem, né? E ele ainda fez uma pergunta, por que essa cobrinha que foi criada com tanto mimo, ensinei tantas brincadeiras a ela, dei comida para ela, por que essa cobrinha, então, me picou? Por quê, gente? Porque ela é uma cobra venenosa e ela nunca mudou a natureza dela. Ela sempre será uma cobra venenosa. Assim é o pecado, irmãos. O pecado é desse jeito. É uma cobra venenosa que você quer colocar no seu colo. É uma cobra venenosa que você quer colocar no seu travesseiro, no seu cesto de roupa. E aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós criamos, inevitavelmente, ele vai crescer. Aquilo que você tolera, que você permite entrar na sua vida, inevitavelmente ele vai te dominar. Não, eu vou negociar aqui. Querido, olha para mim, escuta só uma coisa de um pastor sofredor, pecador, mas que conhece alguma coisa da vida cristã. Não existe negócio com pecado. Não existe acordo com pecado. Pecado é pecado, é uma cobra venenosa e acabou. O nosso problema, na verdade, não é falta de conhecer. O que eu estou pregando para vocês, todo mundo aqui já conhece. O nosso problema, na maioria das vezes, é tentar negociar com os pecados que Deus já mandou a gente matar, mortificar. E a gente, sabe? Conselho simples, crucifique sua carne. Como, pastor?
Se alimente diariamente da palavra. Essa igreja, ela fornece diariamente um devocional para você se alimentar com a palavra. Tenha uma vida de oração. Nós temos terça-feira de oração, nós temos tantos momentos de oração. Outro conselho, conheça seu padrão de tentação. Qual é o seu padrão de tentação? Todo mundo sabe aqui o seu padrão de tentação. Então, fuja das tentações, de situação de tentação. Fuja. Não, eu vou resolver. Não, você não é forte coisa nenhuma. Fuja, faça como José, fuja. Corra, fuja. Confesse seus pecados rapidamente. Pecou, confesse logo. Não espere, não. Confesse agora. Pecou agora. Está pecando? Confesse, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Isso aí você vai crucificando sua carne. Cultive comunhão com a igreja, participe dos cultos, não se afaste. Você que está assistindo pela internet, cultive a comunhão com a igreja, venha para a igreja. Ande sobre a direção do Espírito, né? Porque nós pregamos sobre isso. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que precisa morrer hoje para Cristo ser mais visto na sua vida? Diga para Jesus, filha. O que é que precisa morrer hoje para que Cristo seja mais visto na sua vida? Talvez a minha língua, essa língua marvada, precisa morrer hoje, que fala tanto mal das pessoas. Eu sou maledicente. Acho que meus olhos desejam tanta coisa errada. Então a Bíblia diz que é melhor entrar no céu com um olho, como um pirata, do que entrar no inferno com os 2 olhos, não é isso? Existe algum pecado na sua vida que você está assim, tentando justificar, Então, faça morrer isso hoje. Amém? Faça morrer isso hoje. Crucifique. A esperança, queridos, para nós é que o mesmo Cristo que morreu para perdoar os nossos pecados, Ele também morreu para nos libertar do domínio do pecado. Jesus, Ele não morreu apenas para perdoar os teus pecados. Jesus morreu para te libertar também dos pecados que te escravizam. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Jesus morreu pelos teus pecados, não somente para te perdoar, mas para te libertar. Portanto, conselhos simples nessa noite, para encerrarmos. Não ignore a batalha. Não faça acordos com a sua carne. Não abandone a luta. Corra para Cristo. Ande no Espírito. E permita que o caráter de Cristo seja formado em você. Porque a evidência de uma vida transformada não é a ausência de luta, não. Não é a ausência dessa batalha, mas a presença constante do fruto do Espírito. Essa batalha, ela vai continuar dentro de nós até o dia que nós formos para o céu. Mas crucifique sua carne. Fique de pé em nome de Jesus. E eu queria que você orasse por esta palavra e que você tomasse uma decisão nessa noite. Você tomasse uma decisão.